Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero meditar em 3 trechos. O primeiro dele está lá em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 10. A mãe de Moisés, Joquedebe, quando ela a gerencia, administra o nascimento do seu filho. Mãe, agora ela já tinha o mais velho e tinha Miriam. E Moisés era o caçula. E a Bíblia diz que ele nasceu robusto, forte. E o imperador, o faraó, já tinha dado ordem para as parteiras, para quando fosse atender as judeias, né, matasse a criança, né? Mas as mulheres judias, elas eram muito fortes e nasciam antes. E as parteiras e o povo de Deus continuou crescendo. E o faraó resolveu, né, perguntar por que estava crescendo. E as parteiras deram o diagnóstico, é que elas são muito fortes. E quando nós chegamos, a criança já nasceu. E ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Vamos ver lá, nós lemos Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e diante. Joquedebe, mulher de coragem. Mãe, mas mulher de coragem. Quem de vocês teria coragem de entregar o seu filho? Irmãos, tudo é uma questão de posicionamento, uma questão de experiência com Deus. Essa mulher Joquedebe já estava ali, já no finzinho dos 400 anos de escravidão no deserto, e aquela mulher já tinha ouvido falar de Deus, já tinha ouvido falar de Abraão, Isaac e Jacó, e a promessa. Eles só estavam crendo que adoravam o Deus sem rosto, o Deus invisível, que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que esse Deus fez uma promessa para Abraão, que depois de 400 anos estaria buscando o seu povo lá no Egito. Baseado só nessa informação já foi suficiente para eles permanecerem firmes ali no Egito. E essa da mulher Joquedebe era uma mulher como todas as mulheres, e quando nasceu o seu caçulinha, ela teve um conflito, ela conseguiu esconder o menino, mas chegou um momento que não dava para esconder mais o menino. Então vamos ler o trecho aqui. O nascimento de Moisés, Deus prepara um libertador. Capítulo 2, e foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. Eles casavam sempre entre si, na mesma tribo, né? E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. Vocês entenderem betume? Betume é piche, viu? É piche, naquela época tinha muitos ali. E inclusive descobriram petróleo na Arábia, no deserto, por causa disso, né? Noé betumou a arca por dentro e por fora com betume. Betume era aquele óleo, aquela graxa do petróleo, que o petróleo dava assim na superfície. Foi por causa disso, lendo as escrituras, que os produtores de petróleo resolveram, porque eles não acreditavam que na Arábia, naquela região, desse petróleo. Então, baseado na escritura, eles foram lá, furaram o poço e acharam o petróleo, justamente que é betume, né? Piche, né? Betumou, e pondo nela o menino, e pondo nos juncos à margem do rio. Ela não soltou no meio do rio, ela soltou no meio daqueles juncos, daquela taboa que a gente fala, né? Colocou por ali, né? E a sua irmã, que é a irmã de Moisés, Miriam, postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se ao rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus, é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó. A estratégia é muito linda, eu gosto desse trecho aqui. Irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. Ela fez a pergunta: você a quer que eu vou? E a filha do Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça Miriam e chamou a mãe do menino, a própria mãe dela. Então lhe disse a filha do Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Olha,
que bênção. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe o nome de Moisés, porque das águas tinha sido tirado. Irmãos, Deus, eu gosto de dizer que Deus não vou dizer que Deus é cômico, Deus é irônico, a Bíblia diz que Deus zomba do ímpio, Deus zomba. Porque ninguém consegue vencer, ludibriar ou tentar afrontar a Deus. Ninguém. Aqui nós vemos o propósito de Deus. Joquedebe, uma mulher que já estava avançada de idade, mas teve esse menino. E ela teve o quê? O propósito de Deus. Evidentemente, Deus deve ter colocado esse propósito, que ela fez um cesto de vime, fez um cesto, mas se coloca esse cesto para vocês entenderem, esse cesto que a padaria, que coloca pão, para vocês entenderem bem, aquele cesto, se colocar no rio, vai afundar. O que ela fez? É lógico que foi o seu esposo, né? Mas também pode ser que ela tenha feito isso, porque as mulheres eram trabalhadas ali, não era a mulher dondoquinha, não, era a mulher que botava a mão na massa. E talvez ela já soubesse fazer isso, ou o seu esposo o ajudou. E betumou por dentro e por fora, e colocou palhas e enrola o menino e coloca. Agora, qual mãe faz isso? Ela entregou, sendo mãe, ela entregou o filho a um destino incerto. Mas ela era crente em Jeová, ela sabia que alguma coisa ia acontecer, que Deus não deixaria seu filho morrer. Mais outra coisa, ela colocou no rio Nilo, o rio Nilo estava infestado de jacarés. Mas aquela mulher colocou a sua criança, deve ter amamentado, deve ter colocado as suas roupinhas, seu cobertorzinho, e colocou lá no meio do junco e mandou que Miriam ficasse lendo. Você já conhece a história. E essa história culmina que a própria mãe, não levou muito tempo, a menina volta com o irmãozinho no colo, a mãe diz, o que aconteceu? Ela conta a história. Você percebeu como Deus trabalha? Como Deus traça os destinos? Como a mão do Senhor está estendida? É por isso que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para que Ele possa traçar a nossa vida de acordo com o propósito de Deus, para que a nossa vida seja traçada de acordo com a vontade de Deus, porque quando você está deixando o Espírito Santo te conduzir, todas as coisas, conforme diz as Escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E lá fora diz que o universo conspira a teu favor. E Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz, se atentamente ouvires as palavras desta lei e observarem e guardarem, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então nós não temos que correr atrás de bênção, pedir bênção, basta apenas estar no centro da vontade do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo. Aquela mulher lá, evidentemente, por ser hebreia, do povo de Deus, na plenitude dos tempos, logicamente o povo estava clamando por libertador, estavam matando todas as crianças, todos os meninos estavam matando, e ela falou, vou salvar minha criança. E a mãe foi num ato de desespero que ela coloca lá no junco, no meio do junco, e Miriam fica vigiando. Daqui a pouco Miriam volta com a menina, a mãe pergunta o que aconteceu, ela conta a história, a mãe fica estarrecida dizendo, só Deus mesmo. Deus tem um propósito com esse meu menino. E ela cuidou, amamentou, lógico que ela estava cheia de leite, ela amamentou a criança até que ele cresceu e desmamou, inclusive, me parece que era com 5 anos, que desmamava a criança, estava boazinha, e já grandinho levou de volta. Mas veja bem, a mãe cuidou da criança, ela entregou. Irmãos, às vezes nós temos dificuldade para entregar as coisas na mão do Senhor e confiar nele. Essa mulher entregou o filho. Qual mãe, hoje é dia das mães, qual de vocês, mães, teria coragem de pegar seu bebezinho, gordinho, fofinho, de 3 meses, com aquelas pernas que devia ter aquelas dobrinhas assim que dá vontade de apertar, aquelas bochechazinhas gordas, de 3 meses, talvez coradinho, e colocar e soltar ao léu? Essa mulher era uma mulher de fé, uma mulher que tinha a esperança que alguma coisa ia acontecer. Ela não deu um salto no escuro. Eu tenho certeza que ela confiava em Deus, irmão. E nós hoje temos dificuldade de entregar. Mínima coisa, a gente questiona Deus. Nós colocamos no altar, daqui a pouco não está bem. Eu acho que não é bem assim que eu quero. Chega lá e muda, daqui a pouco coloca de novo, daqui a pouco tira, daqui a pouco coloca. Nós temos que entregar e descansar. Confiar nele, não interessa como ele vai fazer. Talvez a mãe, evidentemente, que ela estava preocupada, por isso que ela mandou, Miriam, fica aí, vigia aí, alguma coisa, né?
Mas ela foi para casa tranquila. Não vou dizer tranquila, lógico, o coração dela estava na boca. Seja o que Deus quiser. O que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó determinou, assim será. E ela teve o seu retorno, mas Joquedebe, ela entregou nas mãos de Deus a sua criança. Eu quero mencionar uma outra mãe, está lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, Ana, essa mulher também. Joquedebe, uma mulher de fé, e mais tarde ela viu o resultado, ela viu o fruto. E ela viu o seu filho crescendo num palácio, sendo criado como filho da filha do faraó. Ele era um príncipe, ele era guerreiro, ele era general, ele saía nas batalhas a favor de faraó. Conquistou algumas nações. Ele era o príncipe Moisés. Ele era não vou dizer da linhagem real, mas ele foi tratado, criado como filho da filha do faraó. E foi instruído em toda a cultura, em toda a ciência, em todo o conhecimento egípcio. Ele foi instruído, conhecia todas essas coisas. Deus preparou. Ela viu o resultado disso, talvez o coração dela apertou quando já viu que tinha passado mais de 40 anos, estava seu filho grande, forte, bonito, mas ainda entregue na idolatria do Egito, não tinha recebido a revelação de Deus, mas o resto da história você conhece. Ela entregou. O que eu quero dizer é que nós temos que ter esse espírito de despojamento, de colocar na mão do Senhor e deixar o resultado, porque Ele tem cuidado de nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Outra mulher, Ana, capítulo 1, do versículo 9 até o 29. Você tem coragem, irmão? Cadê o bebezinho? Você que está aí, mãe. Quantos meses já tem essa criança? 9. De botar essa criança num cesto e soltar no rio? Você solta? Sim ou não? Demorou para responder. Porque lá no fundo você vai dizer, é lógico, pastor, que eu não vou soltar essa criança de jeito nenhum. Mas é tudo uma questão, irmão, de experiência com Deus. Eu estou mostrando como essas mães, coisa mais difícil é a mãe abrir mão do filho. Mãe não abre mão do filho, ela morre no lugar do filho. Não abre mão. O filho pode ser o pior que for, mas é o filho dela. Mãe não abre mão do seu filho. Eu estava vendo na rede social um vídeo, uma galinha com bastante pintainhos, e de repente um vulto cai assim, só depois que você vai perceber o que é. E tenta pegar um dos filhotinhos dela, da galinha. Gente, a galinha deu uma voadora. Era uma águia desceu assim de repente no meio e tentou arrebatar um dos filhotes. A galinha deu uma voadora em cima daquela águia e acuou, mas encurralou a águia num buraco, num barranco assim, e a águia ficou toda, e a galinha ali administrou e a águia vazou. Eu fiquei pensando, gente, uma galinha enfrentou uma águia? Isso não acontece. É lógico que a águia detona, mas naquele momento o espírito daquela galinha é espírito de mãe. Os meus pintainhos. E ela enfrentou. Eu fiquei pensando, olha o poder do amor de uma mãe. Agora, qual é a mãe que vai entregar um dos seus pintainhos? De qualquer jeito. Mas Ana, você já conhece o caso de Ana? O 9. O voto de Ana. É uma mulher sofrida. Naquela época o pessoal tinha concubina, né? Tinha outras mulheres, né? De acordo com as escrituras. Então, seu esposo tinha outra mulher, e essa mulher dava-lhe filho quase que anualmente, tinha filho, né? E a sua esposa, que era a primeira, né, não dava filho. E ela então chorava, e ela pedia para o esposo, né, por que está chorando? Ah, eu não tenho filho, mas eu não te sou mais do que 10 filhos, o meu amor para você não é isso que eu quero. Eu não quero, o seu amor só não basta, não é suficiente, porque numa tribo, numa nação, num povo tribal, a mulher tem que parir. A mulher, se não pare, ela não presta, ela não serve. Tanto é que nesse filme aí, não sei se vocês estão vendo, eu estou acompanhando, porque eu estou evangelizando alguém à distância, lá que são os reis,
Parece que a mulher, a esposa de Jonatas, não consumou o casamento, passou um dia, 2 dias, uma semana, pode devolver para o pai. E a devolver para o pai não serve, porque mulher tem que parir. E outra coisa, lá na África também, lá em Moçambique, onde eu estava, lá fiquei lá um mês, mulher tem que parir. Interessante que o camarada casou com uma mulher feliz, já tinha passado 3 anos e a família buzinando. Olha, essa mulher não presta para você, ó, porque ela não te deu filho. Mulher tem que dar filho, porque é uma cultura tribal. E na cultura tribal ele tem o direito de mandar a mulher embora e pegar outra. E a família estava insistindo que ele mandasse aquela mulher embora e pegasse outra. Mas ele não queria, porque ele amava aquela mulher. Numa viagem que ele fez, o que a família fez? Foi lá, pegou a mulher com as trouxas dela e mandou embora. Despediu ela. O marido, quando chegou, sua mulher, já mandamos embora. Escolhe outra. É tribal. É por isso que Sara passou aquele aperto e ela teve que dar a sua conserva para Abraão gerar um filho no lugar. E deu todo aquele conflito. E aqui também está a Ana passando isso e o marido diz, olha, eu te sou melhor do que 10 filhos. Ela falou, eu não quero esse amor, eu quero ter filho, eu quero parir, eu quero ser mulher, eu quero ser alguém. E Penina, diz a Bíblia, que ficava mangando, zombando dela. Morreu. Então aí quando ela vai no templo, na presença do Senhor, para suplicar que Deus lhe dê um rebento. E chega aqui no versículo 9, então... Ana se levantou depois de que comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Irmãos, é lançar sobre o Senhor a sua ansiedade. Amargura, dor, é lançar sobre o Senhor, falar com Ele. Muita gente diz, mas Deus sabe, mas Ele quer que você fale. Você pode ver Jesus, todas as pessoas que chegavam diante de Jesus, Jesus perguntava, o que você quer? Jesus não fazia nada para ninguém sem que essa pessoa falasse o que ele quisesse. O que eu quero é isso, eu quero ver, eu quero andar, eu quero ser limpo. Então Jesus concordava, a gente se percebe que muitas das vezes Jesus só concordava com a pessoa. Jesus dizia, seja feito conforme tu crê, seja feito conforme a tua fé. Amém, Jesus? Muitas das vezes o Senhor quer concordar com você, mas muitas das vezes você não sabe o que você quer, não sabe como pedir, as coisas não vão funcionar. Só vai funcionar quando você falar, eu quero isso. Ainda que para alguns seja impossível, mas você está dizendo, é isso que eu quero. E o Senhor vai dizer, seja feito conforme você disse, conforme você crê. E logicamente ela estava lá, chorou abundantemente, versículo 8, e ela fez um voto. Alguém diz promessa, fez uma promessa, um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deve um filho, homem, ao Senhor o darei. Veja, e dá de novo, irmãos. A mulher vai receber o filho, nem bem recebe filho, e ela vai pegar, dá. Nós temos que ter esse espírito, irmão, de doação, de se doar ao Senhor. Nada de apego. Se for para Ele, amém, faz a tua vontade. E ela falou, se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Olha o projeto de Deus. Mas a tua serva darei-lhes um filho homem, e ao Senhor darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele é um nazireu. Nazireu é um consagrado, é um ungido, que não passava navalha na cabeça e nem bebia bebida forte, como um nazareno que foi Sansão. Sansão era o nazareno. Sansão não subiu navalha por causa do cabelo dele, a força estava ali, e não bebia bebidas fortes. Mas Sansão acabou enfiando o pé pelas mãos e acabou perdendo aquela unção
e a presença do Espírito Santo de Deus, porque é uma categoria que tinha ali em Israel, de pessoas que consagravam-se como nazireu. E ela mesma já determinou, meu filho vai ser nazireu. Navalha não vai passar na cabeça dele e nem bebida forte ele tomará. Será consagrado ao Senhor. O 12. E sucedeu o que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou. Está falhando aqui? Vamos ter uma equipe boa aqui. É ao vivo, né? E não vai ter edição, né? É ao vivo, né? Vai ser mesmo. Amém? Agora melhorou, né? E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, não só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Agora você imagina uma mulher diante do altar do Senhor só, balbuciando, sem som nenhum. Logicamente que Eli, o sumo sacerdote, o profeta, estava observando todos ali e prestou atenção naquela mulher. E ele falou, essa mulher passou a beber, está embriagada, pela posição dela, alma amargurada. E ela estava só suspirando diante do Senhor, se derramando diante do Senhor, para que o Senhor desse. Irmão, veja bem, Deus deu e Ele devolve. Quantas das vezes Deus nos dá as coisas, nós não, além de nós não devolvemos, nós também não repartimos. Se Deus te der alguma coisa, você tem que devolver para Ele. Porque só vai funcionar se você devolver. Dai de graça, que recebeu de graça. Não adianta segurar. É igual o maná. O maná é para aquele dia. Se você guardasse para o dia seguinte, no dia seguinte estava bichado. Então é um constante receber e doar. Receber e doar. Não retém. Seja a revelação, seja a palavra, seja o que, recebeu já, repassa. Você está abrindo porta para que outras bênçãos possam te acompanhar. Pontuar a tua vida. Posso ouvir amém? Porém, veja bem, disse ele, até quando estará tu embriagada? Perguntou para a mulher, aparte-te do vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial era aquela pessoa que não era cristã, aquela, além de ser cristã no nosso nível, né? Que era judia, temente a Deus, fiel, obediente, mas aquela pessoa do mundão que vivia uma vida desregrada. Ela falou, não me tenha como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, Eli abençoou a vida dela. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. É muito importante você compartilhar algumas bênçãos com pessoas positivas, não com pessoas que vão duvidar de você. O homem de Deus diz, então assim seja conforme a tua vontade, que o Deus de Abraão, o Deus eterno, te conceda a petição do teu coração. Ele já confirmou a bênção sobre aquela mulher. O 18, ele disse a ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi-se ao seu caminho e comeu, o seu semblante já não era mais caído. Aqui é o nascimento de Samuel. Samuel passou a ser o primeiro profeta, o último dos juízes e o primeiro e sumo sacerdote. Sacerdote e sumo sacerdote. Tinha 3 funções. Ele passou a ser da categoria dos profetas, porque tem 12 profetas maiores e 12 profetas menores. E ele faz parte dos profetas menores. E ele é o primeiro e é o último dos juízes de Israel, porque julgava Israel, né? Como juiz ele julgava, e como profeta, e como sacerdote, e sumo sacerdote, era tríplice a sua função. Agora quando pede Saul como rei, ele fica triste porque, poxa vida, quem está fazendo o papel de juiz, julgando o povo, aqui sou eu, mas não, nós queremos um rei que vá diante de nós. Ele ficou chateado, ficou triste, mas Deus disse, não é você que eles estão rejeitando,
não é você, sou eu, mas faça o que eles querem. Então, veja bem, a comunhão que Samuel tinha com o Senhor era tanta que ele se sentia excluído. Não, eles não estão te rejeitando, é a mim. Faça o que eles estão pedindo, porque isso está dentro do meu propósito. Mas veja bem, e ao levantar-se de madrugada adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana, que era seu marido, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, 9 meses evidentemente, concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o Senhor tem ouvido o meu pedido. O 21, subiu aquele homem no ano seguinte com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, porque estava em resguardo, estava com a criança. Mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu levarei para que apareça diante do Senhor, e lá fique para sempre. O marido não entendeu. Mulher, você é louca? Não. É o seu único filho, sim. Mas eu fiz um voto. Vou devolver. Vou colocar no altar de Deus. Agora eu pergunto, o que é que você tem para colocar no altar e está relutando? O que é que você tem que colocar no altar e está relutando? Está retardando a bênção. Ah, não tem mais. Tira esse desapego. Entrega, confia. Mãe, agora eu estou abordando aqui mães não abrem mão de filho. Fica comigo. Mas ela vou ficar comigo até desmamar. Depois que desmamar, eu levo para a casa do Senhor. Foi o que ela fez. Quando desmamou, levou, chega lá para o Samuel, eu Eli. Você lembra? Eu sou aquela mulher, assim, assim, assim. O Senhor ouviu minha oração e aqui está o menino. E no meu voto, eu estou consagrando ele como nazireu. Não vai passar navalha na cabeça dele, nem vai beber vinho. Ele é consagrado do Senhor. O menino passou a viver e a morar no templo. Como é que Deus não vai usar um homem desse? Era um homem desse que Deus queria, naquele momento da história. E naquele momento da história, aquela mulher se sentiu o quê? Rejeitada, amargurada, triste, mas ela só procurou socorro no Senhor. Se o Senhor me der, eu devolvo. O que adianta ter filho e segurar? Vocês sabem, mãe, que filho não é seu. Você cria filho, não é para você. Você cria para o mundo. Você cria para outra. Quando cria para outra, às vezes mete bedelha no meio, né? Aí quando o filho chega em casa, ai meu filhinho, está comendo direitinho? Estou vendo você muito abatidinho. A sua roupa não está assim como eu passo. E já começa a querer instruir a mulher de como deve cuidar do filho. Ó, você cuidou do teu filho? Ó, entregou, então fica quieta. Deixa com ela ou deixa com ele? Ele vai cuidar do jeito dele e ela vai cuidar do jeito dela. Amém? Não tem, entregou, entrega. Não fica mexendo. Não fica dando palpite. É só confiar. E deixar Deus fazer as coisas. Foi lindo isso aqui. E entregou o menino. E o menino depois começa a ouvir a voz de Deus. Você começa a ver. Você vai ver a história deste homem. Ele teve o prazer de consagrar 2 reis. Saul e depois Davi. Os dois, quando começou o império hebraico, lá estava esse homem. Ele era vidente, esse homem sabia todas as coisas. Era um verdadeiro intercessor. Terminando. O que é que você tem para entregar e não quer entregar, hein? Hã? Tenha desapego, nada é teu. Comece a verificar o que é que a tua alma está aprendendo. O que é que você fica? Não, isso sim, isso não. Eu aprendi a ter um desapego porque outro dia eu comprei uma Bíblia, né? Uma Bíblia assim não tem mais aqui no Brasil. Eu comprei do Mauro Cirolo, de Batalha Espiritual. Algumas Bíblias que foram feitas. Eu comprei essa Bíblia. Estava aqui satisfeito, bonito. Aí veio o Charles lá do Nordeste, o Charles da Cristina. Vem fazer uma visita, passa aqui conversando, ele vê a Bíblia lá em cima. Ele fala, pastor, o senhor tem essa Bíblia? Eu falei, tenho, sim, tenho. Por quê? Porque essa Bíblia não tem mais lugar nenhum, eu estou procurando, não sei o que tem. Pastor, o senhor tem? Tenho.
Eu já fechei a Bíblia, postei no canto. Só quiser, tira os olhos gordos aí, né? Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Irmão, esse é coach. Não é assim, que tal você dar? Você daria? Não, não é assim. Ele disse, dá para ele. Eu já sei, não vou discutir. Conversa vai, conversa vem, e os olhos dele, conversando comigo, os olhos dele não saem de cima da minha Bíblia. Eu falei, mas não é possível. Ele conversando, aí pastor, a Cristina como é que está? E os olhos dele em cima da minha Bíblia. Conversamos, quando fomos embora, eu peguei. Ó. Ele olhou para mim, eu falei, mas o senhor está dando para mim? Mandaram dar, fazer o quê? Mandou, ele manda. Você não pode ter desapego, irmãos, a nada. Você tem que estar pronto para obedecer. Porque quando você precisar, seja lá o que for, aquilo que você precisar vai vir na tua mão. Que o caminho está aberto. O caminho está aberto. Aí eu me lembro, minha promoção para gerente, só tinha uma vaga, tinha 4 candidatos. Eu caí de paraquedas. E quem que passou em primeiro lugar? Eu. Mas porque eu mereço? Não. Porque eu sirvo um Deus vivo. Amém, Senhor? É isso aí. É só você fazer e entregar e confiar. Agora eu quero terminar com a mãe de todos. Quem é a mãe de todos? Maria. Não estou dizendo a idolatria, mas Maria é a mãe de todos. Exemplo. Tem muito crente que abomina o catolicismo. Não. Bom, tem muita gente que não veio de lá. Eu vim do catolicismo. No catolicismo eu aprendi que tem um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aprendi os 10 mandamentos lá. Aprendi a honrar pai e mãe. Tinha aula de catecismo. Fiz a primeira comunhão. Fui batizado, crismado, fiz a primeira comunhão. Foi lá que eu aprendi a temer a Deus. Foi lá que pelo menos foi sedimentado, referenciado no meu coração, na minha mente, quem é Deus. Quando eu ouvi o Evangelho, aquilo abriu. Então nós não devemos abominar todas as coisas. A Bíblia diz que devemos ouvir e reter o que é bom. E Maria era uma camponesa, tinha uns 15 anos, quando o anjo aparece para ela. E quando o anjo aparece para ela, salve, o agraciado Senhor é contigo. Que saudação é essa? A menina aturdida, mas veja bem, ela já tinha ouvido toda a história de Israel, ela sabia quem era o Deus de Israel. Quando aparece o anjo, ela sabe que é o anjo de Deus, porque o Velho Testamento é o ministério dos anjos. O Velho Testamento você só vê anjo aqui, anjo lá, anjo acolá, é o ministério dos anjos. Você vai ver a partir da ministração da lei, a manifestação de Deus lá no Egito, mas depois você só vai ver anjos, o ministério dos anjos. Depois nós vamos ter o quê? O ministério de João Batista, o ministério dos anjos, juntamente com o ministério dos profetas. E o último dos profetas foi João Batista, que estava encerrando aquele ciclo da lei, mas abrindo a graça, anunciando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí entra o ministério de Jesus, que é 3 anos e meio. Depois do ministério de Jesus, agora entra o ministério do Espírito Santo. Do dia de Pentecostes até agora, o ministério é do Espírito Santo. Para que vocês entendam como é que a coisa funcione. E Maria, ao ver aquele anjo, ela sabia que alguma coisa de sobrenatural ia acontecer, ou estava acontecendo. E ela era o alvo disso. Salve, ó agraciada. Que saudação é essa? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Aí o anjo pede permissão para que ela oferecesse o seu útero, oferecesse para que o Salvador nascesse, para que Jesus Cristo nascesse. Não que ela fosse mãe de Deus, Maria não é mãe de Deus. Ela foi um veículo usado como barriga de aluguel, exemplo para que nascesse, e obra do Espírito Santo. Por isso que ela diz, eu não teve contato com homem nenhum, eu não conheço ninguém. Como é que isso vai acontecer comigo? Isso será fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus virá sobre ti. E o que nascer de ti é santo do Senhor. Então Jesus nunca chamou Maria de mãe. Com 12 anos ele chamava ela de mulher. Ela nunca se ofendeu por isso, porque ela sabia.
E outra, Maria, desde quando o anjo falou, ela vai guardando no coração. Maria tinha uma coisa muito especial, que ela ouvia e guardava. Ouvia e guardava no coração. Aprendeu. Deixa eu ler para vocês lá, vamos lá. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é um mensageiro. Anjo Gabriel é um mensageiro. E tem o mesmo, eu não sei se é esse mesmo anjo que aparece para Daniel. É o mensageiro. Anjo, tem esse anjo mensageiro. Geralmente anjo aparece assim, como nós, homens. E tem alguns que aparecem com asa. São a categoria anjo e arcanjos. Serafim, querubim são categoria hierarquias de anjo. Quando for querubim, querubim é a base do trono de Deus. Os querubins são aqueles que têm 8 asas aqui com voa, tem tantos olhos por baixo, por cima. Aonde tem um querubim, está a presença do Senhor. Por isso que no livro de Ezequiel, quando ele viu a visão dos querubins, a presença, o trono de Deus estava lá. E Deus, quando tem que ir a algum lugar, ele monta nos querubins e ele se locomove em cima dos querubins. Que coisa linda, irmão. Posso ouvir amém? Anjo, a própria palavra anjo já é mensageiro, está trazendo uma mensagem ao coração dessa mulher. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Despojada é noiva, ela estava noiva de José, ela estava compromissada, noivada, com noivo, não tinha casamento, não tinha nada disso, com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então disse o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre, ela teve que oferecer o ventre. Ela teve que oferecer o ventre. Irmãos, Deus não quer só o nosso coração. Ah, já ofereci o meu coração. Não, Ele não quer só o coração. Ele quer tudo. Ele quer teu coração, a tua vontade, a tua mente, tudo seu. Tudo. Ou tudo, ou nada. Mas para começar já serve o coração. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe o nome Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ela já sabia disso, mesmo garota, ela sabia que haveria de vir o rei, o Messias, que havia de restaurar o reino de Israel. Eles pensavam que a restauração do reino de Israel era um rei físico que ia detonar com os romanos e restaurar o reino de Israel aqui na terra. Mas Jesus disse: não, o meu reino não é deste mundo. O reino que eu vou estabelecer é da linhagem de Davi, mas é para todos sempre. Por isso que diz lá em Mateus, muita gente não entende. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. E esse será, 32, esse será grande, filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Deixa eu continuar, porque lá embaixo está a concepção miraculosa. Meu irmão, essa mulher é especial, viu? Essa mulher é especial. Não estou falando em santo e adoração, mas ela foi escolhida por Deus. Uma jovem que falou: isso aqui, faz em mim a sua vontade. Agora você imagine uma camponesa com um bebê, uma camponesa grávida, sem ter casado, é apedrejada. Por isso que José, quando percebeu que ela estava lá com os 3 meses, estava assim, ele resolveu abandoná-la ao invés de denunciá-la. Ele falou: não vou denunciar porque eu sei o caráter dela, mas eu não sei o que está acontecendo. Então ele resolveu abandoná-la secretamente, como que dizendo, rompeu o noivado.
Mas isso, ele teve um sonho, e aparece o mesmo anjo dizendo para ele: José, não temas receber Maria como tua mulher, como tua esposa, porque o que está acontecendo é a obra de Deus, é fruto do Espírito Santo de Deus. Não temas receber como tua mulher, mas não toque nela até que nasça a criança. Aí José vai e recebe. E nesse inteirinho ela resolve, para fugir talvez da curiosidade, ela resolve ir para as montanhas para encontrar com a prima Isabel. Sem saber que a prima Isabel, o seu marido Zacarias, já tinha recebido a visita do anjo do Senhor, que disse, mesmo na idade avançada, e a mulher dele velha, estéril, ia ter um filho que seria grande diante do Senhor, e o seu nome seria João. E Zacarias, quando quer argumentar, contra-argumentar com o anjo, o anjo cala a boca. A autoridade de Deus, cala a boca, você vai ficar mudo até que a criança nasça. Fecha o bico. E lá fora estava todo mundo esperando, porque ele demorou, além do turno dele, ele demorou. Quando perguntaram o que aconteceu, você teve uma visão, teve uma revelação, o que aconteceu? E ele, só gesticulava, ficou assim, até a sua velha, aquela estéril, gerar, criar, amamentar, nasce quem? João Batista. E quando o menino nasce, vão consagrar o menino, vão colocar, o nome tem que ser Zacarias, porque o seu pai era Zacarias, tua avó Zacarias, então tem que ser filho de Zacarias. E todo mundo ali, de repente, ele, e ele pediu uma tabuinha, uma tabuletazinha para escrever. Deram uma tabuletazinha, ele escreveu, o seu nome será João. Quando ele escrever João, a boca dele se abre, ele começa a glorificar, magnificar a Deus. Uau! Bendito seja o nome do Senhor. Mas Isabel, quando estava concebendo, quando estava gestando, ela estava mais ou menos com uns 9 meses. Lá, quando Maria chega com 3 meses, para visitar sua prima. E quando ela chega, ela diz, Salom Adonai. E quando ela diz, Salom Adonai, a criança no ventre dela, que era João Batista, saltou. E naquele momento ele ficou cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Isabel disse, salve a agraciada, bendito é o fruto do teu ventre, porque quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria. Aleluia, glória a Deus. Coisa linda, olha 2 ministérios se encontrando. 2 mulheres resolutas, uma não podia ter filho e Deus dá, a outra era nova demais, Deus dá. Mas esse filho não é teu. Quando ela vai apresentar diante de Simeão, Simeão diz, Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque meus olhos viram a salvação de Israel. E ao pegar a criança, ele diz, está destinada a alma dessa criança, a espada, dor, a espada transpassará a sua alma. E a Bíblia diz que Maria ouvia tudo e guardava no coração. 12 anos o menino some, ela vai procurar o menino, não acha aqui, não acha lá. Falaram, olha, não está nas caravanas das pessoas. 3 dias já tinha se passado. Volta ela e José, de novo para a cidade de Jerusalém. Chega na Jerusalém, vão no templo. Chega no templo, lá está o menino no meio dos doutores. Chega a mãe toda afoita, diz, menino, não te dá, que eu e o teu pai estamos à frente procurando. Ele olha e diz, mulher, olha a posição dele, mulher, 12 anos. Por que está aflita? Estou na casa de meu pai procurando assuntos e tratando assuntos do meu pai. Você não vai me achar em outro lugar, a não ser na casa do meu pai. E a Bíblia diz que ele se sujeitou, vamos embora. A Bíblia diz que ele desceu com José e Maria e foi-lhe sujeito em tudo, obediente. Ele crescia em graça, estatura e no Espírito Santo. Mas Maria entregou, já não foi, já logo ela entregou. Ela foi acompanhando o destino do teu filho. E encerra-se a história dessa mulher quando lá na cruz, seu filho nu, depois de ser flagelado, ela estava conferindo as coisas aqui. Ela não pediu Deus, Deus, não. Ela estava conferindo aqui, ela sabia qual seria o seu destino final. Porque ninguém mexe com o filho de Maria. Ninguém mexe com o filho do teu filho, ninguém mexe. Mas o que fizeram com o filho dela, ela falou assim, este não é meu, é dele. Por isso que ele diz, Eli, Eli, lama sabactani, meu Deus, por que me abandonaste? Maria entregou tudo. E nesta noite foi mãe, e eu sei que mãe não abre mão de nada, mas elas abriram mão.
Nós podemos usar como exemplo, o exemplo dessas mulheres, nós. O que impede você de entregar tudo? O que impede você de confiar? Isso está impedindo muita coisa. Você quer receber? Dá primeiro. Você quer receber? Dá primeiro. Você quer receber? Faz primeiro. E eu termino hoje entregando nas mãos, eu entrego nas mãos hoje. Nas mãos de Deus eu entrego. Estou entregando você, Evanice, Elisângela, Thelminha, Denise. Eu estou entregando vocês, mães. Eu estou entregando como pastor e como ministro. Eu estou entregando vocês, Débora, Cida, Cláudia, Valdila. Eu estou entregando vocês que estão presentes. Eu estou entregando todos os que estão ausentes, mães. Eu estou entregando vocês como mulheres, como mães, no altar do Senhor. Eu estou consagrando vocês. Estou abençoando como pastor, como ministro, como sacerdote. Estou consagrando o lar, a casa de vocês. Porque vocês são mães, têm filhos. E alguns deles vocês precisam entregar. Está na hora de colocar esse bebezão de 40, 30, 50 anos no chão. Se está com problema, porque você está segurando ele, solta ele, entrega ele. Eu, como sacerdote, eu estou abençoando suas casas, para que vocês, mães, possam fazer o que tem que fazer. Nenhuma mãe carrega filho com 10 anos no colo. Tem aquelas crianças que ainda quer colo, e não quer ir para o chão. Eu me lembro que eu queria colo, meu pai estava andando comigo, meu irmão mais velho, um em cada mão. Eu cansei, eu era muito birrento, né? Folgadinho. Eu queria colo. Meu pai, anda garoto, anda moleque. O que eu fiz? Me joguei no chão. Aqui no DOPS, passando o DOPS aqui, indo para Rio Branco, onde meu pai trabalhava. Sabe o que meu pai fez? Deixou e continuou andando com meu irmão mais velho. E eu lá fazendo birra. De repente ele vira. Subiu, ele continuou andando, me deixou para trás. Aí eu levantei e falei, o quê? Falei para cá, engoli o choro e corri, alcancei o meu pai e segurei, estava do lado direito dele, segurei na mãozona dele assim, estava com a mão assim, pegou, nem ligou para mim, peguei na mão. Garoto, está pensando o quê? Está na hora, irmão, de desmamar. Você viu, ó, desmamou. Joquedebe desmamou. Né? Ana desmamou. Está na hora de desmamar esse marmanjo, está na hora de desmamar. E eu, como servo de Deus, estou entregando hoje os lares das mães, presentes e ausentes. Estou entregando os seus filhos, estou entregando os seus maridos. Estou entregando a tua casa, a tua família, estou colocando agora no altar do Senhor. E eu estou quebrando, anulando, cancelando toda a ferramenta preparada, forjada contra a vida deles. Obra de macumbaria, feitiçaria, trabalho, olho gordo, seja vício, seja droga, seja mulher, seja o que for, está quebrado, anulado, cai por terra. Seja detonado de alto a baixo na autoridade do nome de Jesus Cristo e que seja solto do alto da cabeça, a planta do pé, que o esposo seja a bênção. Talvez ele não vai entender, mas você vai entregar, assim como Ana entregou, mas você vai entregar, o voto está sendo entregue à sua casa, ao seu lar, à sua família, está sendo entregue com todas as mazelas, toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda malignidade. Portas trancadas vão se abrir. Portas trancadas vão se abrir. Rebelião dentro da tua casa acabou. Acabou rebelião, obra de macumbaria, rejeição, seja droga, seja lá o que for, acabou. Estou abençoando o seu lar com toda a sorte de bênção. Abençoando seu filho, seu esposo. E abençoo também sua geração, seus netos, bisnetos e tataranetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que a bênção do Senhor seja sobre eles, a partir de agora. Que eles sejam livres, que eles sejam bênção, em nome de Jesus.